quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Vou repetir, Josué, capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Diante desse texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 6, nós vemos aqui que o povo de Israel estava indo rumo à conquista de Canaã. Israel passou anos atravessando o deserto, mas chegou um momento em que Deus começou a mostrar ao povo a terra que havia prometido. Moisés envia 12 homens para observar a Canaã. Entre eles estavam Josué e Calebe. Quando chegaram naquela terra, encontraram exatamente aquilo que Deus havia falado. Terra fértil, os frutos eram grandes e a promessa era real. Aquela terra não era apenas um lugar qualquer, era uma promessa que Deus havia feito muitos anos antes de Abraão. Mas havia um detalhe: Canaã não estava vazia. A terra tinha gigante, tinha exército, tinha muralhas, tinha cidades fortificadas, homens preparados para a guerra. E naquele momento muitos ficaram com medo. 10 espias olharam para o gigante e esqueceram da promessa. Mas Josué e Calebe tinham uma visão diferente. Eles entenderam algo poderoso. Se Deus prometeu, então a terra já tinha dono antes mesmo da batalha começar. O problema nunca foi a força dos inimigos. O problema foi a incredulidade do povo. Uma geração inteira morreu no deserto porque olhou para os gigantes do que para Deus. Mas a promessa continuava esperando, porque a promessa de Deus não morre por causa da incredulidade dos homens. Depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué, e a primeira palavra que Deus libera sobre ele é: não temas, nem te espantes, porque Josué iria entender algo que todo homem e mulher de Deus precisam aprender. Toda promessa grande exigirá coragem. Deus prometeu Canaã, mas eles precisaram conquistar a terra. E foi aí que começou a guerra. Israel atravessava o Jordão, deixando para trás o deserto e entrando em um novo tempo. Marcha diante de Jericó, enfrenta reis, derruba muralhas, conquista cidades, porque a promessa era garantida, mas a conquista exigiria posicionamento. Muitos querem viver o que Deus prometeu, mas não querem enfrentar batalhas. Querem vitória sem lutas, conquista sem perseverança, promessa sem guerra. Mas Canaã só seria conquistada por quem tivesse coragem de avançar. Os frutos eram grandes, mas os gigantes também eram. Josué entendeu que a presença de Deus valia mais do que qualquer exército. As muralhas eram altas, os inimigos eram fortes, mas Deus estava à frente do seu povo. Porque quando Deus está na frente da batalha, até as muralhas que pareciam impossíveis começaram a cair. A conquista de Canaã não foi apenas sobre território, foi sobre fé, perseverança, obediência, coragem e dependência de Deus. Porque existem promessas que só serão conquistadas por quem não desiste no meio da batalha. E talvez existem pessoas hoje olhando para os problemas, para as lutas, portas fechadas, gigantes, guerras interiores, pensando que nunca irão vencer.
mas Deus manda dizer: o deserto não foi o destino final de Israel, e também não será o seu. A promessa continua de pé. Os gigantes não anulam aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, porque quando Deus promete, Ele também sustenta na guerra. A Bíblia diz em Josué, versículo 21, melhor dizendo, a Bíblia diz em Josué capítulo 21, verso de número 45, assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou. E se essa mensagem falou com você no dia de hoje, diante desse texto de Josué capítulo 1 e versículo de número 9, e Deus continua dizendo para você nos dias de hoje, como foi nos dias de Josué, que palavra nenhuma falhou diante da presença de Deus. Então fique com essa palavra no dia de hoje e fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.